Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Como é que tá você? Hoje eu vou fazer uma live muito importante, de um tema muito interessante, e eu quero a sua participação. Antes eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos que mandaram solicitações, parabéns pelo meu aniversário. Você que tirou um tempinho para escrever lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você também que foi hoje no culto de comemoração, de celebração pelo meu aniversário. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Hoje eu quero falar de um tema importante, eu quero a sua participação hoje. Você não pode deixar de participar. O tema que eu quero falar está aqui em cima, que eu já coloquei. Tá? Somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. A paz do Senhor, pastor Nilson Batista. Obrigado aí, tá? Por lembrar do nosso aniversário. Obrigado. Nós, eu e você, somos mais que vencedores. Isso a gente não pode abrir mão dessa realidade, dessa verdade da palavra de Deus. O capítulo 8 do livro de Romanos, no versículo 37, diz: em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Querido, deixa eu te falar uma coisa séria aqui, vou chegar até mais próximo aqui, ó. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Sabe o que eu vejo? Gente que lê a Bíblia, pessoas que lê a palavra e continuam se achando um fracassado, um derrotado. O que mais eu fico pensando é que a pessoa faz muita comparação. E ele não tem um senso real de que é ser um vencedor, ou de que é ser mais do que vencedor. Muitas vezes, o que ele está vendo no outro, que é uma conquista para o outro, às vezes ele acha que é derrota para ele, só porque ele não tem aquilo que o outro tem. Na verdade, conquista ou derrota não está relacionada ao ter ou deixar de ter alguma coisa. A conquista e a derrota está muito relacionado ao que você é interiormente. E não o que te cerca, não o que você tem, mas na verdade o que você é. Então, a mente da pessoa tem que estar focada, na verdade, entender que ele é vencedor espiritualmente, mentalmente, e não mero conquistador de coisas. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa é vencedor nessa questão. Então, olha o que a Bíblia ela vai dizendo sobre essa questão de ser mais que vencedor. Você vai ver que no capítulo 8, Romanos é um livro interessantíssimo. Você já vê que Romanos é um livro muito interessante. Eu acho que todo cristão deve conhecer o livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos. Tem que conhecer. E o capítulo 8 é um dos textos mais impressionantes da carta de Paulo aos Romanos. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, então quem está em Cristo Jesus, não existe nenhuma espécie, nenhuma forma, nenhuma maneira de condenação para aqueles que estão em Cristo. Você precisa, de antemão, entender que ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar de nada, porque você está em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ontem eu fiz um vídeo, uma live, e falei sobre a questão de estar em Cristo ou estar com Cristo. Eu peguei aquele texto lá de 1 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que ele diz que as coisas velhas se passaram. Aliás, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu falei sobre a diferença de estar em Cristo e de estar com Cristo. Tem gente que está com Cristo, mas não está em Cristo. Estar com Cristo é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. E aí, eu estava falando sobre essa questão. O que a Bíblia diz? Agora, pois, nenhuma. A Bíblia diz nenhuma. Ah, eu estou sendo condenado na minha mente, eu estou sendo acusado. O diabo está me perturbando, me acusando. Tem alguém me acusando de algum tipo de pecado, algum tipo de transgressão. Eu estou sendo vítima de uma perturbação mental. Não. A Bíblia diz que você não pode ser vítima de nenhum tipo de acusação. O diabo, muitas vezes, quando a pessoa ele não sabe quem ele é em Cristo, e ele não sabe que ele é mais que vencedor, então ele se deixa vencer por uma mentira, uma sofisma do inimigo. Sofisma do inimigo. O que é sofisma? É a mentira. Aquilo que o diabo falou para Adão e Eva lá no jardim, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. Mas, na verdade, eles já eram como Deus. Só que o diabo enganou eles, dizendo que eles iam ainda ser como Deus. Isso é sofisma. É uma mentira bem orquestrada, é uma mentira bem formada, uma mentira bem elaborada, que o diabo é especialista em mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira e mente desde o princípio. Então ele já começou mentindo lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. E ele continua mentindo para muita gente hoje, dizendo que a pessoa ele está condenado. Ele continua mentindo para a pessoa, dizendo que ele está condenado, que existe uma condenação. E ele tem que ficar pedindo misericórdia, perdão a Deus o tempo todo. Quando, na verdade, o Senhor Jesus já nos perdoou efetivamente pelos nossos delitos e nossos pecados. Então, eu acredito pela Bíblia, pelo Evangelho, que você não é você não tem que ficar pedindo perdão todo dia para Deus. Eu lamento dizer essa verdade aqui, eu vou dizer. Tem gente que todo dia ele tem que ficar pedindo perdão a Deus. Quando, na verdade, o Senhor já nos purificou de todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos livrou, nos limpou de todo o pecado. O pecado que nós cometemos, o pecado que nós herdamos de Adão, o pecado que nós cometemos no passado, o pecado que nós estamos cometendo hoje, o pecado que nós vamos cometer futuramente. O sangue de Jesus já nos purificou. Olha o texto diz, lá no livro, na Epístola de João. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você for lá ler em João, você vai ver. Carta de Paulo, carta de João. Aí, aqui a Bíblia fala, que eu não quero eu sair daqui agora. Agora quando? Porque se ele está falando agora, é porque tem alguma coisa que nos condenava antes. Então, olha, eu quero ler com você só o versículo 25 do capítulo 7, para você ter uma ideia. Agora graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quer dizer, então eu estava escravizado na minha mente por causa da lei do pecado, por causa de uma lei que dominava sobre a minha vida. Aí o versículo 1 vem explicando. Agora, quer dizer, depois que Jesus entrou, depois que Jesus veio, depois que Jesus me resgatou,
depois que Jesus me comprou, depois que eu sou regenerado, depois que eu sou lavado, depois que eu sou inocentado, né, vamos dizer assim, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, a lei me escravizava, a lei me tirava da presença de Deus, mas agora, depois que Cristo veio, depois que ele reinou na minha vida, depois que eu entreguei minha vida para ele, depois que eu sou um com ele, a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não com Cristo, mas em Cristo Jesus. Quando a pessoa está com Cristo, isso é uma diferença enorme, eu quero repetir isso para você, até porque isso nos explica porque muita gente não consegue permanecer no caminho de Deus. Muita gente não consegue permanecer no reino de Deus. Muita gente não consegue permanecer na presença de Deus. Isso aqui me dá um alerta, me dá um despertamento muito interessante. Porque quem está em Cristo não tem nenhuma condenação. Agora, quem está com Cristo tem condenação. Porque, na verdade, ele ainda não está seguro de quem ele é. Deixa eu te falar, quando você está com Cristo, você está do lado de Cristo. Mas quando você está em Cristo, você está entranhado em Cristo. Não existe a possibilidade mais de tirar. Você está entranhado. Eu falei em outra mensagem que quando você está em Cristo, você se parece com ele, você tem pensamento dele. A Bíblia diz que nós passamos a ter a mente de Cristo. Você já pensou? Você ter a mente de Cristo é o que a Bíblia diz, que nós podemos ter a mente de Cristo. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Mas aquele que é espiritual compreende as coisas de Deus porque ele tem a mente de Cristo. Porque quando a pessoa está em Cristo, ele passa a ter a mente de Cristo. Ele vai pensar, vai agir, vai falar do jeito que Cristo agiria. Como Cristo faria, como Cristo realizaria, como Cristo andaria. A mente de Cristo. Eu vejo pessoas falando assim, mas eu não sou Jesus, Jesus é Jesus, eu sou eu. Deus é Deus, eu sou eu. Na verdade, querido, quando você encontra com Jesus, você passa a ser uma mistura. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 3, do versículo... É importante ler isso aqui. No versículo de número Efésios 3, eu vou marcar aqui, Efésios 3, a partir do versículo 21, a Bíblia diz que nós estamos vinculados, arraigados, fundados e recebemos toda a plenitude de Deus. Você já pensou você entender que toda a plenitude de Deus está em você? Olha o que está escrito aqui, capítulo 3 de Efésios. Capítulo 3 de Efésios, versículo 19, tá? Porque é importante a gente ir no versículo certo. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, quando você conhece o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, então, quando você conhece o amor de Cristo, quando você está em Cristo, você é tomado, você é possuído de toda, olha o que a Bíblia fala, querida, é bom você pensar nisso, de toda a plenitude de Deus. Então, significa que você está cheio de toda a plenitude de Deus, ou seja, Deus é um Deus pleno, Deus é um Deus completo, Deus é um Deus real, e você
está cheio de toda a plenitude de Deus. Eu não consigo entender alguém que está cheio da plenitude de Deus andar de cabeça baixa. Eu não consigo entender alguém que está cheio da plenitude de Deus andar destruído, andar vencido, andar destruído. Eu não consigo entender. A pessoa que está cheio da plenitude de Deus, ele tem otimismo, ele é uma pessoa otimista, ele é uma pessoa forte, ele é uma pessoa decidida, ele é uma pessoa que não baixa a cabeça, ele é uma pessoa que é destemido, é forte, é valoroso. É isso. Então, voltando para Romanos 8, nenhuma condenação. É bom você frisar esse versículo na tua Bíblia. Nenhuma. Não está falando, vai ter algumas condenações. Não, a Bíblia fala nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Quem está em Cristo não anda segundo a carne. Isso aqui é muito importante você parar para pensar. O que é andar segundo a carne e o que é andar segundo o Espírito? Andar segundo a carne é andar segundo o curso da natureza humana. Andar segundo a carne é quando você está ainda no passado. Andar segundo a carne é quando você mantém os pensamentos e o entendimento passado dentro da tua mente. Isso é andar segundo a carne. Andar segundo a carne é você ter o mesmo sentimento que tinha antes, o mesmo sentimento carnal, viver da lei, viver amedrontado, viver ameaçado, ter medo do diabo, ter medo de macumba, ter medo de inveja. Isso é andar segundo a carne. Mas quem anda segundo Cristo, ele não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. Olha o que a Bíblia diz, versículo 2. Porque a lei do Espírito é vida. Quando você recebe a lei do Espírito e despreza a lei da carne, você recebe vida. Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, desde o momento que você agora é de Cristo ou está em Cristo, você é livre do pecado e livre da morte, porque você recebeu o Espírito da vida. Quer dizer, o que é receber o Espírito da vida? É quando você tem razão de viver. Você tem objetivo, razão de viver. Porque tem gente que ele não tem razão de viver. Por que ele vive? Por que ele vive? Qual é a razão da tua vida? Por que você existe? Tem muita gente que não tem esse pensamento. Ele não sabe qual verdadeiramente é a razão da vida dele. Agora eu quero pular com você, porque na verdade a introdução do que eu quero falar estava realmente no capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Agora, tem um texto aqui, o capítulo 8, versículo 15, isso mata tudo, querido. É um versículo interessantíssimo. Diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão. Amém ou não? Não recebeste o espírito de escravidão. Romanos 8, versículo 15. Não recebeste o espírito de escravidão. O espírito que habita em você te libertou. Você agora não é escravo de nada. Você agora não está preso em nada. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes
outra vez atemorizados. Quer dizer, a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, e você é um com Cristo, você agora não pode mais viver atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Olha que coisa linda. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, preste bem atenção nisso, testifica com nosso espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. É isso que eu falei no outro dia numa mensagem que eu estava trazendo aqui. Como é que pode a pessoa achar que ele não é filho de Deus? Ele não se colocar como filho. Tem gente que ele ainda é chamado de servo. Se você perguntar para ele, o que você é? Eu sou um servo de Deus, eu sou um mero, eu sou um simples, eu sou quase nada. Ou tem gente que ainda fala, eu sou nada, eu não sou nada. Mas a Bíblia diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, só quem tem essa regeneração consegue saber a sua paternidade, de quem verdadeiramente ele é filho. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha que coisa muito magnífica. Hoje você está sofrendo, está passando lutas, barreiras, dificuldades na tua vida, mas preste bem atenção. Versículo de número 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Preste atenção no que é ser herdeiro. Herdeiro, meu irmão, é herdar uma fortuna. Herdeiro é ser dono de milhões do mundo inteiro. Você é o herdeiro. Deu para me entender? Você é herdeiro. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com ele sofremos, porque no mundo tereis aflições, se com ele também sofremos, com ele também seremos glorificados. Ah, pastor, esse negócio de glorificado é só lá no céu. Não, eu vou te mostrar em outros estudos que Deus quer nos glorificar enquanto estivermos aqui também. A ideia de glorificação não é só quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, não. A glorificação é aqui também. Mas para isso você tem que ter uma postura de filho de Deus, de nascido de novo, de nova criatura, né? Tem que ter essa postura. Então vamos continuar. Eu quero pular para o versículo 19, porque o versículo 19 ou 20 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que você entende aqui? Eu entendo que existe a criatura de Deus, ela está gemendo, ela está gritando, ela está com grande expectativa na manifestação dos filhos de Deus. A pergunta que eu te faço é, até quando você vai ficar dormindo?
Até quando você não vai se manifestar como filho de Deus e vai ficar se manifestando como um mero servo de Deus? Uma pessoa sem avançar. O mero servo de Deus. Você não é um mero servo de Deus. Você é o servo de Deus. Você é a pessoa que veio neste mundo para fazer a diferença. Então a Bíblia diz que a criatura ela está gemendo. Ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21, na esperança de que a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória, presta atenção, dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Quer dizer, toda a criação de Deus está gemendo, aguardando o quê? A tua manifestação. E quando é que você vai se manifestar como filho de Deus? Com essa mente atrasada? Até quando você vai se manifestar como filho de Deus? Quando é que você vai se manifestar como filho de Deus? Com essa mente arcaica? De tudo você vai ficar lutando, de que você tem que ficar com medo de tudo? É isso? Olha o que a Bíblia fala no versículo 23. Mas não só ela, não só a criação está gemendo, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas qual vai ser realmente a nossa liberdade? Vai ser quando nós sairmos desse corpo. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nós temos que ter a mente de Cristo e entender o nosso papel aqui na terra. Mas nós gememos até agora? Gememos sim, temos um gemido. Mas o que eu quero te falar é muito interessante. No versículo de número 24 diz, porque na esperança somos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como esperará? E no versículo, a partir, aí vai começando, no versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto, o seu propósito. Porquanto ao que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos, muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí entra aquela passagem lá, glorificar. Você tem que entender que Deus já nos glorificou. Então, ele quer nos libertar do cativeiro da mente. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Quer dizer, nos libertou de um império das trevas e nos transportou para o reino. Então ele nos fez um translado, nos tirou da potestade das trevas. Então nós precisamos entender isso. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
32, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, o perigo, a espada? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Por isso que tem pessoas que qualquer luta que ele passa já é o bastante para ele sair fora. Mas se a pessoa está em Cristo, ele não vai sair mais. Ele vai passar por batalhas, ele vai enfrentar tribulações, ele vai enfrentar lutas, mas ele está firme no propósito de Deus. Amém? E aí, o versículo 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. E aí? Nós somos entregues à morte todo dia. Mas o versículo 37 completa: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero parar nesse versículo, quero interromper aqui esse vídeo, essa fala, para te dizer que você pode passar o que você passar no mundo, mas você tem que entender que você é mais que vencedor. Amém? Deus abençoe tua vida, você que assistiu essa live, esse vídeo até agora, Deus abençoe. A nossa igreja é a igreja do Evangelho Pleno, aqui no Rio de Janeiro. A sede aqui no Rio de Janeiro, e o endereço é na rua Simão Suchete, o Suchete, 592, no Carmari. 592, no Carmari, e Nova Iguaçu. Eu conto com você, se você quiser fazer uma visita à nossa igreja, nós queremos orar pela tua vida e estar contigo. E conhecer o nosso projeto, o nosso trabalho, conhecer o trabalho que nós fazemos aqui de evangelismo, de missões, de cursos, de seminários, de palestras, várias palestras, de edição de livros, trabalhos missionários. E eu quero também apresentar para você o nosso carnê do mantenedor, ou do colaborador fiel, é o nome do carnê. O carnê do colaborador fiel. É quando você coloca uma oferta de amor, uma oferta que você sentir no teu coração. Quando você coopera, quando você entrega uma oferta, quando você planta uma semente numa terra fértil, você é abençoado por Deus. Eu falo abençoado porque você já é abençoado. Nós não estamos lançando esse carnê para Deus te abençoar, abrir portas, isso, aquilo. Eu creio que você já é abençoado. É claro que a Bíblia diz: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tem um versículo aqui que nós colocamos aqui no carnê, no capítulo 11 de Provérbios, versículo 25, diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou repetir. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Então, automaticamente, quando você abençoa alguém, você receberá a bênção. Isso aí não precisa nem orar para isso. Já está automático. É a lei da semeadura. Tem coisa que você não precisa nem orar. Já está orado. Já está consagrado, já está abençoado. Abençoa alguém, você será abençoado. Quando você dá, você recebe. Quando você planta, você colhe. Então, não tem esse jeito, não tem nada. Agora, se você não acreditar nisso, eu não posso fazer nada. Tem gente que acredita, coopera
e é abençoado. Se você quiser ajudar o trabalho do Senhor, eu quero contar com a sua ajuda. Esse carnê aqui, ele vai, você pode, eu posso mandar pelo correio, ou você também pode, aqui ó, a conta da igreja aqui ó, a conta do banco, tá bom? Você pode, nessa conta, botar uma oferta mensal. O valor é você que decide. Você decide o valor, tá bom? E aí a obra de Deus vai continuar. E eu vou ter o privilégio de ministrar para você. Eu dou aula, eu ministro para milhares de pessoas pela internet. E tem gente que, inclusive, eu posso colocar aqui testemunhos de pessoas que foram completamente abençoadas por Deus através dos nossos ensinos, através do nosso trabalho. Que você também realmente venha ser impactado pela palavra de Deus e também ser um mantenedor, um colaborador fiel da obra de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe essa madrugada. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, graça e paz.